Lucas 22, verso 39 diz assim, Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse para os discípulos: orai, para que não entreis em tentação, para vocês não caírem em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Joga uma pedra longe, essa distância. Jesus foi um pouco mais adiante. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse para mim é um dos textos mais fortes da Bíblia Sagrada. Eu estava desde ontem pedindo a Deus uma palavra, sexta-feira da paixão, um pouco difícil você desvincular a morte de Jesus do tema das mensagens. Geralmente a gente fala muito da crucificação, do que ele passou na cruz, do que isso representa, e eu penso que isso tudo é muito válido. Mas eu estava lendo esse texto, ele entrou no meu coração como flecha. Se eu pudesse assim obrigar todo crente a ouvir essa mensagem, se você puder depois divulgar isso, depois você puder esparramar isso, ser um agente de Deus, uma boca do Espírito Santo, eu vou te agradecer. E eu penso que o próprio Deus vai ser muito grato a ti, porque eu quero falar hoje sobre a maior agonia do ser humano, a maior angústia do homem. O tema da mensagem é esse, a maior angústia do homem. Eu sei que não é uma mensagem que vende muito, eu sei que não é um tema que diz: oh, glória a Deus, então, vamos lá pastor, é isso aí pastor, mas eu espero, já falei com Deus, eu espero que o Espírito Santo me ajude poderosamente nessa noite, uma semente do Evangelho fique assim entranhada na sua alma, no seu coração, e que você entenda que existe sim uma oração muito importante a ser feita. Quando a gente olha para esse texto, como qualquer outro texto na Bíblia Sagrada, a gente pode tirar muitas lições. Mas quando eu olho, a primeira coisa que me vem, não sei se é porque a gente está na frente de um grupo de pessoas também, e você que é de Jesus há algum tempinho, você que tem caminhado com o Senhor já há alguns anos, e você que tem do seu lado o Espírito Santo, você é cheio da presença de Deus, eu penso que você vai entender claramente o que eu vou dizer. Queridos, em épocas em que as coisas estão bombando, nas épocas em que os milagres estão fluindo, a multidão seguia Jesus, a multidão apertava Jesus, a multidão comprimia Jesus. Existem vários textos assim na Bíblia. Em Lucas 5, na pesca maravilhosa, o texto diz que eles estavam ali para ouvir a palavra, e Jesus teve que entrar no barco. Jesus não entrou no barco porque é estiloso, ele queria que entrou no barco para ficar um pouco mais distante, para poder falar com o povo. Era muita gente apertando, comprimindo ele, espremendo ele. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Em Marcos 5, Jesus está indo fazer uma visita para Jairo. Quem pede oração é Jairo. Jairo tinha uma filha que está morrendo, e aí a Bíblia diz que indo Jesus apertava a multidão, e é aí que aparece aquela mulher hemorrágica, e aquela mulher vem, se infiltra, ela toca na orla do manto de Jesus, ela sente a cura, e Jesus para e diz: alguém me tocou, e os discípulos ficam encucados. Senhor, a multidão te aperta, é muita gente te espremendo, e o Senhor pergunta: quem me tocou?
O senhor pode escolher a rodo, esse, tem para todo gosto, está todo mundo tocando, está todo mundo empurrando, e Jesus diz, não, eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude, eu senti um toque diferente, um toque com fé. Quem me tocou? E foi aí que a mulher se revelou, se manifestou, dizendo, fui eu. E aí Jesus libera a palavra, vai ser curada desse mal. Você percebe que em época de milagres, de alegria, de festa, e se é que você entende a expressão de oba-oba, a multidão sempre cerca a gente. Tem sempre alguém querendo estar perto de você quando tudo vai bem. Mas a vida não é só oba-oba. Você já deve ter descoberto isso. Amém ou não amém? Você já deve ter percebido isso. Existem épocas de angústia. Senão Davi não teria dito que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Porque a angústia é real. Porque o dia mau existe. E o que faz das angústias e do dia mau, dá uma pitada ainda de mais tenebroso, de mais difícil, de mais complicado, é que as pessoas somem. Os amigos, como diz um colega meu, vazam. Não vai ter mais churrascão, não vai mais pagar a conta. Ih, quebrou. Então tá bom, qualquer coisa me liga, e desliga o telefone. E até discípulo dorme, gente. Até em quem você investiu. Até em quem você disse, não, rapaz, eu vou investir em você. 3 anos Jesus investiu nessa turma aqui, 3 anos, comendo com eles, andando com eles. E essa turma viu o milagre, essa turma estava presente na festa, essa turma viu Jesus ressuscitar, Jesus curar, Jesus libertar, Jesus fazer e acontecer. E agora Jesus está angustiado, irmãos, porque Jesus tinha muito claramente, Jesus tinha discernimento de quem ele era, que a gente está falando ainda de discernimento, de direção, e porque ele sabia claramente quem era, ele também sabia o que Deus queria dele, o que o Pai queria que ele fizesse, e ele está caminhando para a vontade do Pai. E eu penso que só quem realmente sabe quem é, fica liberto do que os outros pensam. Por isso que Jesus podia se dar o luxo de jogar uma toalha nas costas e dizer, me dá esse pé feio aqui que eu vou lavar. E aí vinha imagina cada pé, irmão, pelo amor de Deus. E Jesus joga água na bacia, porque só quem sabe quem realmente é, pode se dar o luxo de não ligar, porque os outros pensam. Isso é libertador. Jesus não tem problema de identidade, Jesus não tem problema em saber quem ele era, e consequentemente saber o que é que o Pai queria dele. Isso está muito claro, muito bem definido, se você se lembrar do texto de Mateus 16, depois eu vou voltar para cá. Vamos abrir lá? Em Mateus 16, no versículo de número 13, nós passamos por esse texto, por esses dias aqui na igreja. Jesus pergunta, no verso 13, né? Quem é que dizem por aí ser o Filho do Homem? Você lembra desse texto, dessa conversa de Jesus? Aí eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou para vocês? Porque para as pessoas lá fora, eu sou um profeta, eu sou isso, aquilo, outro, posso ser isso, pode ser uma pessoa importante, Jesus pode ter sido um cara inteligente, Jesus pode ser um cara intelectual, Jesus pode ter sido um cidadão de boa personalidade, uma pessoa simplesmente famosa, mas o que os outros de fora falam, sabe, irmão, não conta muito, mas e para vocês, Jesus pergunta, vocês que estão andando comigo, vocês que caminham comigo, vocês que são meus discípulos, vocês que afirmam crer em mim, para vocês quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Aí o Pedro, tomando a palavra, o Pedro responde dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir isso, gente? Tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, o Pedro, porque não foste carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E a gente tem compreendido esses dias aqui na igreja, que quando a gente tem a revelação de quem é o Senhor, Ele também nos revela quem somos, e a nossa identidade fica revelada. Mas se você ler 2, 3 versículos para frente, versículo 21, pula para o 21, é o mesmo clima. O Pedro acabou de acertar, de ter uma revelação de Deus. Olha o 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Para quê? Padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e depois, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus está explicando para a turma, Jesus está dizendo para eles: eu sei quem eu sou, e fico feliz de vocês agora, estão me dizendo que sabem também que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Parabéns, Pedro, essa revelação não vem de carne, essa revelação não vem de conhecimento humano, essa revelação vem do Pai que está no céu, e eu estou muito feliz de você saber que eu sou o Cristo. Aí Jesus então diz: bom, se você sabe quem eu sou, bom, você deve saber o que é que eu vim fazer. Você está entendendo o raciocínio? Parece lógico, mas se você sabe quem eu sou, você então deve saber o que é que eu vim fazer. Aí Jesus emenda dizendo: então, eu quero avisar vocês, vai sentindo o clima, que é necessário que eu vá para Jerusalém, não vai ser uma viagem de férias, não vai ser gostoso, não vai ser legal, não vai ser um passeio no parque. Lá eles vão judiar de mim, lá eu vou ser maltratado, lá eu serei pisoteado, castigado, ferido, moído e morto, crucificado numa cruz. Como foi? Mas olha, vocês fiquem em paz, porque isso não significa que eu perdi o controle, acabou. Porque no terceiro dia, ele está avisando os discípulos: o que vai acontecer no terceiro dia? Eu vou ressuscitar. Então vocês ficam firmes, aguenta a mão aí, porque eu vou padecer, a coisa vai ficar feia, mas eu vou voltar, no terceiro dia eu vou voltar. Aí lá vem o Pedro: poxa vida, irmão, tinha acertado. E aí então Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Vê se pode, irmão. Olha a audácia do cidadão. Ele está repreendendo quem? Só Jesus. Olha o Pedro. E assim, como é que eu imagino a cena? Eu leio o texto, olha o Pedro. Jesus está dizendo: então eu vou sofrer, vou ser crucificado. Olha o Pedro. Vem cá. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor aqui. Fica falando essas coisas não. Se fosse crente da igreja da graça, está amarrado. Fica falando essas coisas assim, fica traindo coisa ruim. Isso não vai acontecer na vida do senhor não, está repreendido isso aí. Sabe a resposta de Jesus para o Pedro? Porque Jesus achou que o Pedro tinha entendido. Poxa vida, Pedro, você acabou de dizer que eu sou Cristo, Filho de Deus vivo. Você entendeu a minha identidade, mas não entendeu o meu propósito. Você entende quem eu sou, mas não está entendendo o que é que eu vim fazer. Então deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Ei, bolacha. Que de direita, irmãos. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Por quê? Por quê? Explica. Ele explica. Porque não compreendes, você não tem discernimento, você não entende as coisas que são de Deus, você só entende as que são dos homens. Por que Jesus repreende severamente o Pedro? Porque ele saiu do trilho. Ele começa bem, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: isso veio do Pai, você está no caminho, está no trilho, veio do céu. E olha, eu vou sofrer, eu vou ser morto numa cruz, mas eu vou voltar no terceiro dia. Isso não vai acontecer com o Senhor não. Descarrilhou. Aí Jesus vira para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás.
E o Pedro deve ter tomado um susto. Poxa, o homem acabou de me elogiar, agora me dá uma cajadada dessa? O que foi? Por que o senhor está falando assim comigo? Porque agora, nesse momento, Pedro, você não está entendendo, tendo discernimento das coisas de Deus, do Pai. Você falou agora de você mesmo. Você está querendo, eu sei que você está cheio de boa intenção e de boa vontade, querendo me poupar, mas eu vim para isso. Eu sei quem eu sou e sei o que Deus quer de mim. E qualquer coisa que me tire do projeto de Deus para a minha vida, eu repreendo para trás. Pode ser o conforto, pode ser, vocês estão entendendo em nome de Jesus? Pode ser qualquer coisa que me tire do trilho do que Deus tem para mim, para trás de mim. E aí a gente tem que ter o discernimento do que Deus tem para a gente. E aí eu volto na oração que Jesus fez, e nós vamos dar uma espremida nessa oração, porque se você topar, a gente vai fazer ela hoje. Lucas 22, 39, volta lá. Lucas 22, 39. Se você topar, é hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Lucas 22, 39. Saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos foram, seguiram. Ele sempre fazia isso. O texto diz que era de costume isso. E quando chegou àquele lugar, você tem que entrar na cena, tá, irmãos? Monta aí na sua cabeça a cena. Jesus vira para os discípulos e diz: orai. Eu quero ver vocês orando, para vocês não entrar em tentação, não cair em tentação. Vocês não errarem, vocês não falharem, vocês não se perderem. Orem, orem, orem. Vocês entenderam, discípulos? Eu consigo ver os discípulos assim: sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Então eu vou ali orar e já volto. Aí Jesus vai orar sozinho. Porque tem época na vida da gente que ninguém entende sua luta, irmão. É você e Deus. Não tem amigo, não tem parente, não tem marido, não tem esposa, não tem pai. Você e Deus. E ele põe de joelhos, o texto diz que ele faz, eu, William Sodré, entendo ser a oração. É difícil falar assim, tá? Mas eu vou falar por mim. Agora o que eu falo, como diz o apóstolo Paulo, falo de mim mesmo. A oração mais importante da Bíblia Sagrada, ao meu ver, minha opinião. Jesus, o texto diz que ele se aparta um tiro de pedra distante, pondo-se de joelhos, ele ajoelha e ele começa a orar. E o que ele ora? Olha a oração que ele faz. Ele ora assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. O homem sabe o que está para acontecer. Ele está angustiado porque sabe o que espera por ele. O tempo se aproxima. Ele sabe que o tempo vai fechar. E ele não é masoquista, ele não gosta de sofrer. Ele diz, eu gosto de sofrer, não. Ninguém gosta de tomar bolachada, chicotada. Ninguém gosta. Mas ele sabe que o tempo está se aproximando, ele fica angustiado, ele se ajoelha e ele diz: Pai, se der para me poupar, se der para pular essa fase, fala sério, irmão, se desse para pular umas fases na vida da gente, pula essa fase, não é igual videogame, vamos para o chefão, vamos terminar esse negócio. Tem fase que eu vou te falar, se desse para pular, a gente pulava. Pai, pula aí, pai. Ele começa a orar: Senhor, se der, se o Senhor quiser, passa de mim, vai, passa de mim. Mas ele termina a oração simples, curta, mas muito poderosa, dizendo: todavia, não se faça a minha vontade. O que está escrito aqui? A minha vontade é que, se for possível, o Senhor me poupe, né? Porque o negócio vai ficar feio. Se for possível, o Senhor me livre aí, passa de mim. Mas que não prevaleça o que eu quero, Pai. Que não prevaleça o meu desejo, a minha vontade. Mas seja feita a tua vontade. Amém ou não amém? E ele nos ensinou a orar assim. Como é que é o Pai Nosso? Você lembra?
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu. Aonde? Conta para mim. Na terra, lá na sua casa, lá na sua empresa, na sua família, como no céu. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração. Agora tem hora que eu vou te falar, é muito complicado. Tem hora que o passa de mim esse cálice e ganha. E aí então Jesus ora, e o texto diz que aparece um anjo lhe confortando. E a coisa é feia, irmão, porque a Bíblia diz assim: e posto em agonia. Você não vê Jesus assim em outro lugar na Bíblia. Você vê ele aqui. Ele está em agonia. Você consegue imaginar a cena? Vai ficar mais forte. A Bíblia diz: orava mais intensamente. Tão intensamente que o seu suor começou a se transformar em sangue. E eu já vi alguns estudos que mostram que isso é possível, desde que seja uma agonia fora do normal. Mas é possível, diante de um sofrimento fora do comum. Que sangue começa a escorrer, sair pelos poros. Ele está sofrendo e não aconteceu nada ainda. Mas é porque ele sabe quem é e ele tem já a visão muito clara do que o Pai quer dele, e ele sabe o que espera por ele. Ele sabe o que vai acontecer. E aí ele se levanta, irmãos, e diz assim: poxa vida, vamos lá, vamos ver que eu deixei os meus amigos discípulos orando. Aí na hora que ele chega, o que a turma está fazendo? Irmão, tinha que ser Jesus, porque se fosse eu mesmo, irmão, não ia dar certo não. Fala sério, irmãos. Aí ele chega, está dormindo, e Jesus, claro, dá uma bronca: vamos levantar, vamos orar. E Jesus não desiste dessa turma. E é essa turma que vai vingar, e o Evangelho chega para a gente por conta dessa turma. Esse Jesus é tremendo. Mas na hora da agonia, na hora da angústia, suor transformando em sangue, ele está sozinho, agoniado. E ele ora mais intensamente, porque esse é o momento chave. Ele não pode fazer a vontade dele, ele tem que fazer a vontade do Pai. Eu queria ler pelo menos 2 versículos, por conta do nosso tempo. Você não precisa nem abrir. O primeiro está em João 5,30, vamos colocar só no telão. João 5,30 diz assim, vamos comigo? Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, Jesus falando, como ouço, assim julgo, o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Capítulo 6 de João, verso 38, 6:38, também aqui na tela. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então isso é muito claro na Bíblia. Jesus tem claramente definido a identidade dele e o propósito que o Pai tinha para ele. Ele veio morrer por mim e por você. E cumpriu. Até que em João 19:30, vamos ler João 19:30, está no finalzinho, foi crucificado, ele está pendurado na cruz. Nós cantamos isso. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, vamos dizer comigo, igreja, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Foi a última frase. Pai, está feito, está cumprido, finalizei a tarefa, cumpri a missão, fiz o que vim fazer, realizei a tua vontade. Diga glória a Deus. Irmãos, ao mesmo tempo, e você vai entender agora e nós vamos orar, ao mesmo tempo em que eu leio esse texto, e obviamente eu sou inclinado a dizer para vocês que Jesus morreu numa cruz, para nos livrar dos pecados, amém ou não amém? E Ele nos sarou, Ele nos curou, Ele nos deu vitória na cruz do Calvário, nós vamos orar isso, eu creio nisso, e nós podíamos ficar nisso e explorar essa grande verdade, porque Ele sofreu
para que você fosse livre, para que você fosse salvo, para que você fosse mais que vencedor em nome dele. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é tremendo, mas para mim não é a maior lição do texto. Para mim a maior lição do texto deixada por Jesus é a de Filipenses 2,5, e depois de alguns anos o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vem apontar a lição e diz: de sorte, de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas qual é o sentimento que tem que haver em nós? O mesmo que houve em Cristo. Mas que sentimento é esse? Vamos ver? 6, né? Que sendo em forma de Deus, o texto diz, não teve por usurpação ser igual a Deus, significa, não fez questão de vir como Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou, deixou a capa de Deus, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Já é humilhante, mas ele despiu da glória dele e topou descer, e desceu, se fez mortal, decidiu viver entre nós. E o texto segue dizendo no versículo 8, e isso para mim é forte, vamos comigo, povo de Deus: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Uau! Obediente ao quê? Ao que o Pai queria dele, à vontade de Deus. Ele sabia quem era, então ele orou intensamente para conseguir obedecer. Disse: Senhor, se depender de mim, passa, mas eu não vim fazer minha vontade. Sofreu agonia, sangue, foi abandonado, foi largado, foi chicoteado, foi crucificado, foi zombado, mas ele estava no plano, ele estava cumprindo a missão, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que, versículo seguinte, quem se humilha a Deus, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que diante deste nome todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele venceu. E quando que ele venceu? Quando ele decidiu obedecer, quando ele decidiu viver a vida que o Pai queria que ele vivesse. Você entendeu o que eu falei agora? Quando ele decidiu viver a vida que o Pai queria que ele vivesse, quando ele decidiu viver a vida que o Pai tinha para ele, quando ele decidiu obedecer o projeto que Deus costurou para ele, quando ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando ele decidiu abrir mão de qualquer outra coisa, quando ele decidiu dizer para o Pedro: que negócio é esse de não vai acontecer comigo, que eu vou ficar assim guardadinho numa redoma e ninguém nunca vai me espetar, para trás de mim, Satanás, eu quero cumprir tudo que o Pai tem para mim. Quando ele decidiu viver a vida de Deus, ele venceu, e venceu para que nós tivéssemos vitória. Você entende isso? Então, para mim, qual que é a grande mensagem aqui que nós vamos orar, se você topar? Pedir a Deus discernimento. Qual é a vida de Deus que Deus quer que você viva? Qual é a vontade de Deus para você? Você sabia que Deus também tem um plano para você? Deus tem um projeto para você. Pode parecer clichê, mas tem. Quando você tem fé, tem que ter fé, para que, ainda que em tempos de angústia, aí não é praga, irmão, eles existem, você sabe que eu estou falando a verdade, mas quando você estiver suando sangue,
você tiver fé para dizer assim: Senhor, minha vontade é dar um nó no pescoço dele, mas não seja feita a minha vontade. Eu solto o pescoço dele, eu perdoo. Vocês estão entendendo? E então você vai ver a glória de Deus na sua vida. Mas dias de dificuldade, qual é o maior angústia, qual é a maior batalha do ser humano? É o Getsêmani, é o momento em que a gente trava uma luta com a gente mesmo, em que, não estou dizendo que o que a gente quer é pecado, mas o que a gente quer é um pouco diferente daquilo que você sabe, Deus tem tratado com você, e você está ligado com o Espírito de Deus. Eu penso que você compreende isso claramente. Eu não sei se você já teve momentos na sua vida em que você está gerando algo assim no Getsêmani, e você diz: Deus do céu, eu sei que o Senhor quer que eu fale com aquela pessoa. Ai, que raiva, meu Deus, porque por mim eu não falo. E aí você entra no Getsêmani, você, como uma azeitona, espremido para ver se sai azeite desse negócio. Mas se você pula fora da forma, não vira azeite. Você morre azeitona, mas você foi feito para ser óleo, azeite, unção. Vocês estão entendendo a linguagem? Mas isso só acontece quando você entende o plano de Deus e decide abraçar esse plano. Aí vai ter gente cheia de boa intenção que vai cercar você dizendo: não, também não é bem assim, mas também isso aí, também o outro aqui, também isso, aquilo, outro. Só que você sabe, dentro de você, você tem um Espírito Santo. E por isso que você tem que ter discernimento do que o Pai quer de você. Porque quando você entende o que o Pai quer de você, ó para os outros, ó. E você diz: eu vou fazer o que eu fui feito para fazer, o que Deus me enviou para fazer, eu vou viver a vida que Deus quer que eu viva. Até porque, irmão, se você decidir viver a vida que os outros querem que você viva, você não vai conseguir, viu? Tem muita gente para você tentar agradar, e você não consegue agradar todo mundo, você não consegue fazer o que todo mundo acha que você tem que fazer. Então, por favor, escolha fazer o que Deus quer que você faça, e você vai ser feliz, e você vai entrar no trilho, e Deus vai te exaltar. Oh, glória a Deus por isso. Você entende essa palavra? Quem entende isso, diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por ela. O texto de Colossenses 2,14 diz, você pode ler comigo? E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havia uma dívida impagável, uma conta que não fechava de jeito nenhum. Não havia como você pagar pelos seus pecados, eu pelos meus, nós pelos nossos pecados. Então o Pai envia o próprio Filho com o propósito de pagar por esses pecados. Ele não tem pecado, mas Ele se fez pecado no nosso lugar. Ele é obediente, como vimos, até a morte de cruz, por amor de mim e de você. Eu quando vejo isso, eu imagino a cena de você estar devendo. Imagina a Camila está aqui devendo num banco, só imagina, tá não, e eu amo demais a Camila, e eu digo assim: Camila, o que foi? Você está triste? Estou devendo aqui no banco, estão querendo até tirar a minha casa de mim, por causa da dívida e tal. Eu disse: não, fica tranquila, Deus vai agir. Aí eu vou lá no banco, procuro saber o valor da dívida dela, e ela está devendo, chuta quanto? Fala um valor aí. $300 mil. Chutou alto, irmã, né? Conta alta. Ela está devendo $300 mil. Aí eu vou lá no banco sem ela saber, e eu negocio a dívida dela, e eu sou muito rico. Amém. E eu vou lá, irmãos, e na hora que o gerente diz assim: está devendo aqui, eu digo: quanto? $300 mil. Eu disse assim: pronto, você quer que faça o cheque agora? Ou transfere já para a conta? Aí disse: não, você está de brincadeira. Brincando nada. E um monte de zero assim, ó, no cheque. Eu destaco, já dou para ele.
e digo assim: me dá um recibo aí, que está paga a conta. Aí ele me dá um recibo. Aí eu encontro ela de novo, ela não sabe ainda que eu paguei, irmãos, ela está triste. Aí eu digo assim para ela: você está triste ainda? Você, porque eu vou perder minha casa e tal. Você disse: não, você não precisa ficar mais triste não. Por quê? Porque eu fui lá no banco, eu paguei a sua dívida. Ela vai ficar feliz? Se não ficar, né, irmãos? Porque tem gente que não fica. Mas ela ficaria, eu tenho certeza. Fica, Camila? 300 mil. Aí ela diz assim: ai, que alegria, e pula de alegria. Diz assim: eu posso ir lá no banco então? Eu falo: claro que pode, mas se o gerente me cobrar? Aí eu tiro do bolso o meu recibo assim, ó. Se o gerente cobrar, porque o gerente é cara de pau, irmão, ele vai tentar fazer você pagar 2 vezes. E diga assim: ó, pode ir lá passear no banco, passa na frente da mesa do gerente, ei, beleza? E balança o recibo assim, ó. Porque você não precisa pagar, já foi pago. Mas não foi você que pagou, não interessa, alguém pagou por mim, eu não preciso pagar mais. Pois é, alguém pagou por você. Eu sei que de vez em quando o gerente ele tenta dizer assim para você: não, você tem que pagar de novo, você nasceu para pagar de novo essa conta aí. Aí você vai dizer o quê? O que você vai falar para ele agora? Foi pago, está consumado, está escrito, foi pago na cruz do Calvário. Não fui eu que paguei, mas Cristo pagou por mim, eu não devo mais. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece. Você pode ficar de pé. Fecha os teus olhos. Se você ainda tem um pedido de oração, entregue, por favor, nas mãos dos obreiros. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Declare: vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Então declare com toda a força: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás, que ficou pra trás. Olho pra você, corro
igreja, vou deixar na cruz tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor. Estenda as suas mãos para cá, comece a orar em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Cristo, nós estamos diante de Ti, meu Pai. Meu Deus, e subimos até a Tua casa para viver a Tua vontade, a Tua palavra, para viver, ó Deus, e abraçar os Teus planos para nós. Meu Deus, e oramos, meu Pai, enquanto os pedidos são cravados na cruz, como está escrito na Tua palavra, Deus, havendo o Senhor riscado a cédula, meu Pai, de dívida que nos era contrária, meu Deus, o Senhor cravou na cruz do Calvário, o Senhor riscou, o Senhor tirou do nosso meio. Pois em nome de Jesus, levanta a tua voz, querido. Você sabe qual é a área que você precisa do milagre, qual é a área que você deseja ver o Senhor operando, qual é a área da sua vida que você quer experimentar demais de Deus. Oh querido, viva a vontade dEle, viva o projeto dEle para a sua vida, viva o plano de Deus, não o plano dos outros, não a vida que os outros querem que você viva, não a opinião que os outros têm acerca de você. Viva a vida de Deus, a palavra de Deus, abrace o que a palavra de Deus diz. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, eu repreendo agora todo espírito de dor, eu repreendo agora toda força contrária, eu repreendo agora todas as dores do corpo, eu repreendo agora, meu Deus, este problema no sangue, numa artéria, esta dor de cabeça, até um câncer, um nódulo, um tumor, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Larga essa vida, larga esta casa. Na cruz do Calvário Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades Ele levou sobre si. Todavia nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, libertos, perdoados, em nome de Jesus. Livres da religião, livres, Deus, do que os outros acham, do que os outros pensam, livre, ó Deus, das dores, livre do pecado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Demônio que escraviza esse homem, ó espírito que tenta fazê-lo pagar por uma dívida que já foi paga, em nome de Jesus. Complexo de inferioridade, eu te repreendo, eu ordeno, solta esta vida, solta este homem, solta esta mulher, solta este pai, solta esta mãe, solta esse casamento, solta esta família, solta esta empresa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Livres para a glória de Deus, livre para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, somos dependentes de Ti, Senhor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Pode levantar as mãos e dizer então: vou deixar na cruz, igreja, Vou deixar tudo que passou, querido, deixa na cruz. Toda mágoa, todo rancor, tudo mal resolvido, Senhor Jesus. seu amor me chama. Estenda
Estenda sua mão para essa cruz e diga mais uma vez: vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, eu acredito que a maior de todas as lições deixadas pelo Senhor, de tantas e tantas, são as lições que o Senhor tem para nos ensinar, nos dar. Meu Deus, o Senhor nos ensina a fazer a vontade do Pai. O Senhor nos ensina a viver com propósito, a não viver a vida que os outros querem que a gente viva, a não passar por essa terra, meu Deus, preocupado em fazer o que todo mundo quer que façamos. Mas o Senhor, meu Pai, claramente tinha bem definido uma missão, a missão do Pai, chegando a ser necessário uma oração mais intensa para cumpri-la, derramar sangue, mas o Senhor pôde dizer: está consumado. E nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor não desistiu, porque o Senhor foi obediente à missão, à cruz, até o fim. Ajude-nos, Deus, a entender, meu Pai, que a nossa obediência também, meu Deus, levará outros, meu Pai, a Ti, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, que Ele merece. Ele merece. Aleluia, te adoramos, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É a Tua vontade, Deus, e não a nossa.